Olá, pessoal. Algum tempo sem vir aqui. Normalmente eu gravo quando vem inspirações, e enfim, fiquei alguns tempos sem ter muitas e hoje eu tive uma muito grande, assim, que eu tô querendo compartilhar. Sobre conexões, em geral, né? Minha opinião mudou muito de acordo com os tempos, né? Como experiência própria, eu nasci no meio das pessoas e vendo aquilo como uma fonte vital da minha vida e me perdendo sempre em relações, sentindo que para ser amada tinha que fazer muitas coisas e tinha que, né, moldar em prol do outro e enfim, até que em algum momento isso foi desconstruído, né, de acordo com os tombos da vida. E depois eu entrei em uma vibe que precisava de viver sozinha, ficar sozinha. E fiquei 2 anos sem ter contato com as minhas amigas, sem ter relacionamento com ninguém. E quando eu voltei dessa grande caverna que eu vivi por 2 anos, que vai fazer alguns anos isso, foram várias camadas, né, pra chegar aqui onde eu tô hoje, né. E aí eu encontrei um primo que há muito tempo eu não via e a esposa dele me falou que a gente fez um assunto na mesa, o que é mais importante na vida, né? Então alguém falou liberdade, alguém falou evolução e ela disse a palavra conexão. E aí ela me trouxe a reflexão que ela acredita que o motivo de nós estarmos aqui nessa vida, nesse momento, é para nos conectarmos uns aos outros. E eu achei muito legal isso que ela falou, e isso ficou na minha cabeça nas últimas 2 semanas, e comecei a ficar observando como que alguém se relaciona com outra pessoa, dinâmicas de amizades, e eu vi o tanto que a gente precisa de aprender sobre conexão, né? Conexão é aquela... Eu acho que é um dos grandes desafios nossos, né? Vamos ver assim... E eu gosto muito, assim, de normalmente comparar algumas coisas da vida com a nossa vida, né? Então, fiquei pensando, será que conexão é como se fosse um eletrodoméstico e a gente liga naquela energia? Mas não, porque o eletrodoméstico necessita daquela energia para ser ligado. Eu não acredito que conexão é isso. Eu não preciso de uma conexão para eu respirar, para eu estar viva. E aí veio na minha cabeça a palavra ponte. E eu acredito que convém muito com que é uma conexão, né? Uma conexão é como se você fosse uma ilha e aí você cria uma ponte com uma outra ilha, mas você ainda é aquela ilha. Você ainda não precisa necessariamente da outra ilha. Mas a partir do momento que você cria uma ponte, você tem chance de aprender com a outra ilha algumas, sei lá, fazer uma casa, outras coisas e trazer para a sua ilha. Mas não necessariamente você uniu ou você emergiu nas 2 ilhas. Existe ponte. Essa ponte pode ser quebrada e essa ponte pode continuar o fluxo. Então, eu acho que talvez a gente deveria pensar como que está sendo as nossas conexões com todos os tipos de pessoas. Pai, mãe, irmão, primo, amigo, trabalho, relacionamento. Porque a partir do momento que você mantém a sua ilha intacta, sozinha, solitária, você está vivendo só com o que você sabe, dentro daquela caixa. E aí você vai criando pontes, você vai trazendo para sua ilha uma espécie nova, né, o que você aprender com várias outras ilhas. E quanto mais pontes você tiver, a maior chance de você crescer dentro da sua ilha. Mas a sua ilha ainda é você. Porque a partir do momento que você se muda para outra ilha, você perdeu o que você é. E aí você fica em prol das ordens, das regras, de tudo da outra ilha. E isso cria uma grande dependência, que eu acho que é um grande sofrimento em relação às conexões humanas. Então, e eu fiquei pensando muito nisso. Eu falei, gente, quantas vezes eu não... Ou eu me isolei na minha ilha,
ou eu mudei para a ilha das outras pessoas. E as relações que eu consegui construir pontes, tanto que elas são leves, saudáveis, tanto que elas me agregaram na vida. E como também é fácil a gente poder fechar certas pontes, quebrar certas pontes, porque o que está trazendo para sua ilha não é legal. O que está trazendo para sua ilha talvez não seja algo positivo, né? Então vamos imaginar, queria só trazer essa reflexão, assim, para todo mundo tentar imaginar como uma própria ilha. E o que você está alimentando a sua ilha? Como que você está fazendo essas pontes? Você está habitando na sua ilha? Eu acho que o ideal, primeiramente, é pensar nisso. Você tem a sua ilha, você tem a sua casa, você tem a sua morada, qualquer figura, né? Então, você tem a sua autenticidade ou você está vivendo em prol do que o outro espera? Isso já é uma grande pergunta, né? A partir do momento que você fala que sim, aí quero te perguntar, você tem pontes com outras pessoas? Essas pontes têm um fluxo legal? Traz algo bom para sua ilha? E vai respondendo essas perguntas e para as conexões passadas, presentes ou futuras, tenta trazer isso. Saiba que você é único. E o que você cria com as outras pessoas é essencial para a sobrevivência da raça humana, porque talvez na sua ilha você fique sem alimento, talvez na sua ilha você fique sem água, e você consegue ter isso em prol das conexões. Você vai trazer alguma coisa da sua ilha para outra pessoa e a pessoa vai trazer alguma coisa da ilha dela para a sua, mas você tem a sua ilha, você tem que ter o seu lugar. Você não pode se perder. Você pode ir visitar, mas você volta. Então, para a gente aprender a ser inteiro, e para isso a gente tem que aprender a ficar sozinho. Isso é um primeiro passo para a gente retomar as conexões saudáveis. A partir do momento que a gente sabe ficar sozinho, a gente não pode ter medo de atravessar as pontes. E além disso, saber como é essa ponte. É uma ponte segura? É uma ponte forte, de concreto, estável, ou é uma ponte instável, uma ponte perigosa, uma ponte que você não confia? E aí, o interessante disso é que essa confiança, ela é feita com o tempo. Não é feita com intensidade, ela é feita com o tempo. Nada como um dia após dia, um vínculo após um vínculo. Então, eu achei muito interessante essa reflexão que a vida me trouxe, porque normalmente eu pergunto e ela lança, assim, algum tempo depois na minha cabeça. E me fez pensar muito hoje, sabe? Sempre olhando pontes. Qual essa ponte realmente está construída, essa ponte não está? Eu consigo ir e voltar? Eu consigo separar o que é meu e o que é do outro? E eu tenho que perder a minha autenticidade? É um sacrifício muito grande. E aí a gente seguir com conexões mais saudáveis, não cortar, mas talvez melhorar essa ponte, construir uma ponte mais forte, reformar essa ponte. A partir do momento que você estabelece o seu limite, né? E aquela ilha é só sua. Ela é de mais ninguém, ela foi dada para você. E cada ser tem uma ilha, ou uma casa. Mas eu acho legal a da ilha e imaginar as pontes. Então é isso, assim, a gente sabe que uma ilha que tem uma ponte que se conecta com uma grande cidade, essa ilha ela se desenvolve muito rápido, mas também aumenta a criminalidade, aumenta várias outras coisas. Então, sempre tem um pós e o contra na vida, né? A gente vive em polaridades. Mas talvez a gente ter esse conhecimento e a gente começar a filtrar, né? Criar uma alfândega e fortalecer essa ponte ou fechar essa ponte de vez, quebrar essa ponte. E principalmente saber voltar para sua ilha, saber ir e voltar, né? Então é isso, espero que tenha ajudado alguém. Desejo que esse ano seja um ano que a gente se conecte mais. Eu acredito que a vida vai trazer pra gente muitos temas em relação a isso, propriedade de terra, a querer tomar aquilo do outro. E o ideal não é esse, né? O ideal é saber que a gente não toma nada de ninguém, a gente compartilha, né? E esse que é o
o grande objetivo da raça, né? A gente pode ver que espécies avançadas, elas têm uma compatibilidade muito grande. Eu estava vendo as araras voando em si, várias juntas unidas. É tão lindo, né? E nós, como humanos, eu acredito que nós melhoramos cada vez mais. Se a gente for pensar que, sei lá, vários séculos atrás a gente ia para estádio ver um matar o outro e achar legal isso como esporte. E ver onde a gente está hoje. A gente tem muito que avançar, com certeza. Mas o que vale é isso, né? Não tomar a ilha do outro, ou não querer morar na ilha do outro, mas construir pontes e cada um ter sua ilha, e aí você compartilha e você melhora a sua ilha, né? Então é você melhorar ela, não pegar ela ou não sair dela. Então, vamos ser gratos por termos essa ilha. Nós temos dentro de nós, cada um tem o seu pedaço, a sua qualidade e a sua falta. E diante disso, nas conexões, a gente consegue. Eu acredito que é o único modo da gente conseguir melhorar isso, né? Então, é isso. Tudo de bom, gente.